para fazer a leitura das resoluções que estão em trâmite. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Altera a redação do inciso 3 do artigo 22 da Resolução número 003/2001, que trata da eleição da cúpula diretora do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria da excelentíssima senhora presidente, conselheira Rosa Albuquerque, subscritos por 4 conselheiros, lidas em terceira leitura. Resolução normativa 2018 dispõe sobre o funcionamento das câmaras deliberativas, de que trata o artigo 60 da Lei 5.604/94, ampliando a composição e as competências dos órgãos fracionários do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Resolução normativa 2018 altera o artigo 25, parágrafo 2º, o artigo 27, o artigo 31, incisos 2 e 4, o artigo 33, incisos 7, 8 e 9, o artigo 38, incisos 1, 2, 3, 4, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, o artigo 39, inciso 12, o artigo 49 e o artigo 53 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa número 003/2001 e da outras providências. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira, subscritos por 4 conselheiros, lidas em quinta leitura. Passamos ao horário do expediente, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Otávio. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo 16.988, de 2014, versus autos sobre aplicação de multa oriunda do FUNCONTAS, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Traipu, senhora Sandra Cecília Sena da Silva, por descumprimento da legislação em vigor, em especial a Instrução Normativa 2 de 2010, que deixou de encaminhar a primeira remessa do SICAP, relativa à remessa de janeiro e fevereiro de 2014. Em cumprimento estabelecido o artigo 2º da Resolução Normativa, a gestora foi notificada, conforme consta no ofício 242 de 2015. Consta da ciência através do AR em 16 de abril, em 29 de maio de 2015, através do ofício 1023 do FUNCONTAS, houve a desconsideração do ofício anterior citado, pois foi constatado um equívoco quanto à instauração do procedimento para sancionamentos em relação ao envio intempestivo da primeira remessa do SICAP, relativa aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. No mesmo dia, o FUNCONTAS enviou ao setor de protocolo o memorando 466/2015 para que fosse dado cumprimento à instauração de um novo processo em face do verdadeiro responsável pelo Fundo Municipal de Educação de Traipu à época, era o senhor Aldenilson Barro de Araújo. Instaurado o processo 6907/2015, o ex-gestor foi devidamente citado por ofício 2207/2015, em 2 de outubro de 2015, para que no prazo de 5 dias em prorrogar se manifestasse quanto não envio do prazo regulamentar dos documentos acima informado. Apresentou sua defesa em 12 de novembro de 2015, alegando que, em decorrência da implantação do plano de contas aplicado ao serviço público a partir de janeiro de 2015, os municípios passaram por dificuldade de adequação. Entre os motivos, foi proferido o acordo 1540 pela aplicação da multa ao senhor Aldeilson Barro de Araújo, em razão de a defesa ser insubsistente. É o relatório. Assim, como os autos evoluíram ao Ministério Público sobre o parecer 778 de 2018, opinou pelo arquivamento pelo processo, visto que a senhora Sandra Cecília Sânia da Silva não era responsável pelo envio dos documentos a este tribunal à época, por não ser a gestora do referido fundo, e que, mediante o processo TC 6907, o ex-gestor foi devidamente responsabilizado e não enviou sofrendo adequação da sanção. Então, com relação ao processo da dona Sandra, eu estou pelo arquivamento do processo da aplicação da multa, ciência, a gestora do Fundo Municipal, ex-gestora do Fundo Municipal, dona Sandra Cecília Sena, da presente deliberação, da remessa aos autos ao FUNCONTAS para devidos fins e pela publicação do acordo para sua eficácia jurídica. Com a palavra o Ministério Público.
Na forma do parecer exarado nos autos, parecer 778/2018, o Ministério Público opinou pelo arquivamento do presente processo. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. O relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Processo TC 5039/2007. Trata-se do presente processo da prestação de contas geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Alagoas, referente ao exercício financeiro 2006, sobre a gestão na época do senhor Ronaldo Pereira Lopes, em cumprimento do artigo 31, inciso 1º e 2º da Constituição Federal e da Constituição Estadual, o artigo 1º, inciso 4º, e da Lei 5.604. A prestação de contas do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de Alagoas, exercício financeiro 2006, foi encaminhado dentro do prazo determinado pela Resolução 2 de 2003. Seguindo o rito estabelecido pelo regimento desta Corte, os autos submetidos à análise pela Diretoria de Fiscalização, DEFASENF, que resultou o relatório AFO-DEFASENF 79 de 2010. Da lavra do senhor José Edson Costa, assessor técnico, e o senhor José Carlos Pereira Lima, coordenador técnico. O balanço geral encontra-se elaborado de forma regular e seu aspecto técnico-contábil, porém, ressalvando-se em que a qualquer tempo o exame da documentação da receita e despesa do município através de inspeção em loco. Informamos que a instrução processual da prestação de conta em questão está constituída nas peças essenciais e os anexos exigidos pelo artigo 101 da Lei Federal 4.320 e da Resolução Normativa 2 de 2003. As análises se restringiram aos documentos constantes dos autos, já que não consta no processo informação de realização de inspeção em loco, no órgão do exercício de 2006, conforme informado pela DEFASENF. O orçamento. O Departamento de Estrada e Rodagem de Alagoas, com o exercício de 2006, teve um orçamento autorizado pela Lei Municipal 6.600. Aqui é lei, vou consertar, é lei estadual. Que estimou a receita e despesa no valor de R$ 99.401.498. Da execução orçamentária, financeira e patrimonial, o balanço orçamentário foi elaborado nos termos da Lei 4.320 e do confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada, o demonstrativo apresentou um resultado orçamentário deficitário na ordem de R$ 19.558. Analisando a receita orçada em confronto com a arrecadada, observou-se que houve a realização de R$ 55.092, que correspondeu a 55,42% do total previsto dos 99.401 milhões, traduzindo em insuficiência de arrecadação da ordem de 44 milhões. No que tange à execução de despesa, concluiu-se que esta alcançou o montante de 74 milhões, além do montante de 23 milhões, que se refere ao crédito adicional aberto do exercício, sendo todo tipo suplementado, tendo sido enviado no quadro demonstrativo dos decretos, nas folhas 96. O balanço financeiro demonstra receitas e despesa orçamentária, bem como os ingressos de dispêndio extra-orçamentário conjugado com o saldo de caixa, conforme dispõe o artigo 103 da Lei Federal 4.320. Os ingressos foram demonstrados nos montantes, respectivamente referente à receita orçamentária e extra-orçamentária do dispêndio, foram nessa ordem representadas as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Ainda no balanço financeiro, evidenciamos que não houve saldo de caixa advindo do exercício anterior. Quanto aos saldos de caixa de banco, foram devidamente comprovados pelo extrato bancário e termo de conferência de caixa anexo à prestação de contas. O balanço patrimonial, através da sua estrutura e componentes patrimoniais, classificado no grupo ativo e passivo, devidos e financeiro e permanente, o saldo patrimonial e contas de compensação na forma que dispõe o artigo 105 da Lei 4.320. Assim sendo, analisou-se que o balanço patrimonial apresenta como resultado do exercício de 2006 um ativo real líquido de 11.231.000. E ao confrontar com o ativo financeiro e o passivo financeiro do exercício, resultou um déficit financeiro na ordem de 18.881.000, como demonstra o quadro a seguir. As variações patrimoniais demonstram todas as alterações ocorridas no patrimônio, tanto qualitativa como quantitativa, indicando o resultado econômico do exercício
na forma do artigo 104 da Lei Federal 4.320. Com isso, tem-se que as variações registradas durante o exercício que demonstra superávit na ordem de R$ 1.001.222. Desta forma, considerando a competência do Tribunal de Contas no exercício do controle externo que lhe é atribuída pela Constituição, pela emissão do parecer prévio sobre as contas anuais da prestação de contas... Aqui está errado também. Considerando o laudo técnico das peças contábeis constante nos processos sobre exame e o cumprimento constitucionais legal, ressaltando que não houve inspeção em loco do exercício financeiro analisado, entendemos que a prestação de contas do Departamento de Estrada e Rodagem de Alagoas exercício financeiro 2006, gestão do senhor Ronaldo Pereira Lopes, reúne condições de aprovação. Nessas condições, o Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais da conformidade, com estabelecido o artigo 97, inciso 2 da Constituição Estadual, acorda pelo julgamento regular das contas do Departamento de Estrada de Rodagem, referente ao exercício 2006, gestão do senhor Ronaldo Pereira Lopes, que deverá ser dado de ciência pelo atual gestor do inteiro teor desta presente deliberação. Tem aqui uns acertos que eu farei posteriormente. É só, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, esse processo trata-se de prestação de contas anterior ao exercício 2010, o qual não tramitou pelo Ministério Público de Contas. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Eu acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com o relator. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Aprovado. Presidente, sem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, doutor Enio, eu tenho a relatar agora processos, todos eles tratam de aplicação de multa, um total de 7 processos. O primeiro é o processo TC de número 14.429/2015. O sancionado é o senhor Kleber de Oliveira Silva, gestor da Secretaria Municipal de Educação de Giraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da 4ª remessa do SICAP de 2015. O segundo processo TC de número 10.898/2015. A sancionada é a senhora Euliane Valéria Soares Sarmento, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa da Canoa, também pelo não envio no prazo regulamentar da 1ª remessa do SICAP de 2015. O processo TC de número 13.743/2016. A sancionada é a senhora Arusca Kelly Godin Magalhães, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Giraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da 3ª remessa do SICAP, de 2016. Processo TC de número 13.748/2016. Senhora Anádia Gomes de Almeida, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Arapiraca, pelo não envio no prazo regulamentar da 3ª remessa do SICAP 2016. O processo TC de número 13.695/2016. O sancionado é o senhor Fernando Ferreira da Silva, ex-gestor da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Giraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da 3ª remessa do SICAP 2016. Processo TC de número 14.646/2015. Senhor Luiz Diego Teles Gonçalves, ex-gestor do Instituto de Previdência Social de Junqueiro, pelo não envio no prazo regulamentar da 5ª remessa do SICAP de 2014. E, por último, o processo TC de número 13.692/2016. Sancionado é o senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Giraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da 3ª remessa do SICAP de 2016. Aqui todos os gestores e gestores foram notificados e não havendo no prazo fixado nenhuma resposta a essas notificações. Então, dessa forma, eu voto pela aplicação de multa de 100 paus aos gestores e gestores aqui citados,
B, pela ciência das presentes deliberações. C, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas, para a ciência das mesmas. E D, alertar aos gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado, para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como o voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores responsáveis não exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Fernando. A relatora, senhora presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com a relatora, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Aprovados. Senhora presidente, não tenho mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago também, senhora presidente, alguns processos de sancionamento por descumprimento do calendário de obrigações de diversos gestores e faço comumente em lista. Processo terceiro de número 12.094/2014, do município de Porto Calvo, responsável, seu Marco Antônio da Silva Júnior. Então, gestor da Câmara Municipal daquele município, o descumprimento foi o não envio da primeira remessa de SICAP 2014. Neste processo, apesar de regularmente notificado, não houve defesa nos autos. Processo terceiro, número 16.682/2014, do município de São José da Laje, responsável, seu Rainer Mendes da Rocha Pimentel, então gestor do Fundo de Aposentadorias e Pensões daquele município. O descumprimento foi um descumprimento do calendário, este com parecer ministerial, pelo não acolhimento da defesa. Processo terceiro, número 13.471/2014, também do município de São José da Laje, responsável, Ângela Vanessa Rocha Pereira, então gestora do Fundo Municipal daquele município, também com parecer ministerial, pelo não acolhimento da defesa. Processo TC de número 10.245/2014, também do município de São José da Laje, a responsável Carli Simone Valência de Araújo, então gestora da Câmara Municipal de São José da Laje, também com parecer ministerial pelo não acolhimento da defesa. Processo TC de número 13.493/2014, também do município de São José da Laje, responsável Maria do Carmo Gomes Martins, então gestora da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, descumprimento do calendário, das obrigações, também com parecer ministerial pelo não acolhimento da defesa. Processo terceiro, de número 13.725/2014, também do município de São José da Laje, o responsável, seu Bruno Rodrigo Valência de Araújo, então gestor da Prefeitura Municipal de São José da Laje, do descumprimento do calendário de obrigações, também com parecer ministerial pelo não acolhimento da defesa. Processo terceiro, número 18.148/2013, mais uma vez do município de São José da Laje, com o mesmo gestor, seu Bruno Rodrigo, também descumprimento do calendário com parecer ministerial pelo não acolhimento da defesa. Processo terceiro, de número 18.570/2013, também do município de São José da Laje, o mesmo o gestor Ricardo Jorge de Souza Cavalcante, então gestor da Secretaria Municipal de Educação, descumprimento do calendário, também com parecer ministerial pelo não acolhimento da defesa. Por último, senhora presidente, o processo TC 1218/2017, da Companhia de Saneamento de Alagoas, responsável, seu Hilde Clécio Falcão de Alencar, gestor daquela companhia, casal, a aplicação da multa pelo descumprimento das suas obrigações, também com parecer ministerial pelo não acolhimento da defesa.
Em todos os processos, senhora presidente, nós estamos aplicando a multa no seu patamar mínimo do CEMPFAL e em sendo aprovada por essa colega da Corte, que ela tenha sua tramitação regular normal, inclusive com a notificação dos gestores apenados. Assim como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, no processo 12094-2014, os autos não foram ao Ministério Público, tendo em vista que o gestor regularmente notificado não apresentou defesa, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da penalidade. Nos demais processos relatados, em todos eles, houve manifestação ministerial por intermédio de parecer exarado nos autos, considerando as defesas apresentadas insubsistentes, razão pela qual também nos manifestamos pela imposição das respectivas penalidades. Em discussão os processos. Do 756, senhora presidente, eu vou solicitar a retirada de pauta por inconsistência. Os demais estão em votação. Em votação, conselheiro Otávio. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Conselheiro substituto Dr. Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. E por último, senhora presidente, só para registrar o processo 7056, 2017, eu estou solicitando a retirada de pauta, que houve inconsistência, nós estamos sanando para trazê-lo. Sem mais processo nessa pauta, senhora presidente. Deferida a solicitação do conselheiro, encerrada a pauta deste, passamos pela ordem para relatar conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago inicialmente a relatar, senhora presidente, o processo 13.672/2017. Trata-se de uma representação contra o ex-prefeito da Barra de Santo Antônio, o senhor José Rogério Cavalcante Farias. Cuida-se de expediente encaminhado ao Tribunal de Contas por meio do ofício número 493/2017 da Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde, carreando ao presente cópia de petição inicial de contestação e da sentença referentes à reclamação trabalhista número 592, dígito 27/2017. O pronunciamento judicial em tela declarou, através de sentença condenatória, a nulidade da contratação, entre parênteses, verbal ou tácita, fecha parênteses, que admitiu, no âmbito do serviço público, sem prévia aprovação em concurso, o senhor Silvio Ferreira Simão, e reconheceu o vínculo empregatício do mesmo com o município da Barra de Santo Antônio, considerando o exercício da função de motorista escolar exercida entre 2 de janeiro de 2013 e 29 de abril de 2016, determinando inclusive o pagamento do FGTS, dos salários atrasados, tendo em vista a nulidade de contrato de trabalho firmado por seus gestores. Seguindo a tramitação processual estabelecida pelo regimento interno desta Corte, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer 4272/2017, da lavra do Dr. Pedro Barbosa Neto, posicionou-se pelo recebimento da presente representação nos termos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno da Corte. Opinou também pela intimação do município da Barra de Santo Antônio para que remeta ao Tribunal de Contas cópia de toda a documentação relativa à contratação, bem como para que informe sobre a existência de outros servidores contratados. A intimação opinou também pela intimação do gestor à época para que preste seus esclarecimentos acerca dos ilícitos trazidos ao conhecimento da Corte e opinou que posteriormente o feito retornasse ao Ministério Público de Contas para emissão do parecer final. Este é o relatório, senhora presidente, em síntese,
mas de uma forma bem, se Vossa Excelência me permitir, eu posso até ler o voto e a conclusão, por se tratar de representação sobre questão simples, né? Peço vênia para pedir a dispensa da leitura da competência. Quanto à admissibilidade, nós demonstramos que aparentemente viola o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, por não ter sido realizado concurso público, pela hipótese também não se enquadrar no preceito normativo previsto para a contratação temporária do artigo 37, inciso 9, e concluímos o voto pelo conhecimento da representação, na forma do artigo 193 do Regimento Interno, pela citação do senhor José Rogério Cavalcante Farias, prefeito do município de Barra de Santo Antônio para o exercício de 2013 a 2016, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, podendo produzir todas as provas tidas como indispensáveis à elucidação dos fatos. Votamos também pela notificação da atual prefeita do município da Barra de Santo Antônio, senhora Emanuela Corado Acioli de Moura, para que no prazo de 15 dias encaminhe cópia dos documentos referentes à contratação do mesmo, assim como para que apresente a relação completa dos contratados que se encontravam em situação idêntica ao do reclamante. Estamos votando também por determinar o encaminhamento posterior dos autos à DIMOP, Diretoria de Movimentação Pessoal, para a realização da instrução e para que informe se o gestor encaminhou cópia do contrato firmado com o reclamante. Também votamos pela determinação do retorno dos autos para posteriores deliberações e por dar publicidade a presente voto, senhora presidente. É como eu voto. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público fez seu parecer nos autos de admissibilidade, o parecer 4272/2017, acolhendo a representação e pedindo que, após a devida instrução do processo, os autos retornem ao MP para manifestação final de mérito. Em discussão, em votação, conselheiro substituto Dr. Sérgio, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Otávio, Acompanho o relator. conselheira Maria Cleide, Acompanho o relator, senhora presidente. conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. Aprovado. Senhora presidente, também trago 20 processos de FUNCONTAS, também processos simples como o anterior, nos quais eu vou fazer a leitura por lista. Em todos eles eu estou acolhendo a prescrição quinquenal ex officio ou a prescrição intercorrente ex officio. São eles os processos TC 15.900/2006, Prefeitura Municipal de Ibateguara, tendo como responsável a senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, processo TC 1687/2009, da Fundação Municipal de Ação Cultural, tendo como responsável o senhor Eduardo Bonfim Ribeiro, o processo TC 4063/2010, do Instituto de Meio Ambiente, IMA, tendo como responsável o senhor Adriano Augusto de Araújo Jorge, processo TC 6773/2011, da SAAR União dos Palmares, tendo como responsável o senhor Marcos Antônio Carrilho Pedrosa, processo TC 8716/2016, da Prefeitura Municipal de Major Isidoro, tendo como responsável o senhor Ítalo Suroge do Amaral, processo TC 9066/2012, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Jair Lira Soares,
Processo TC 15.979/2012. Processo TC 16.260/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Belo Monte, possuindo como gestores o senhor Antônio Avânio Feitosa. Os processos TC 16.834/2012 e 16.066/2012, ambos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Belo Monte, possuindo como responsável a senhora Josicleide Branco Amorim da Silva. Os processos TC 15.983/2012 e 17.050/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, possuindo como responsável o senhor Roberto Ferreira Vanderlei. Os processos TC 15.986/2016 e 16.257/2012, primeiro é 15.986/2012 e o segundo é 16.257/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Craíbas, possuindo como gestor responsável o senhor Edielson Barbosa Lima. Os processos TC 15.987/2012 e 16.836/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, possuindo como responsável o senhor Davi Ramos de Barros. Os processos TC 15.988/2012 e 18.755/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Jaramataia, possuindo como responsável o senhor João Pinheiro dos Santos. O processo TC 16.239/2012 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Jaramataia, possuindo como responsável a senhora Adriana dos Santos. Processo TC 16.255/2012, oriundo da Prefeitura Municipal de Jaramataia, tendo como responsável o senhor João Pinheiro dos Santos. Em ambos eu estou acolhendo a prescrição, seja quinquenal, seja intercorrente, e determinando o arquivamento dos autos com base no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno da Corte, votando por dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis, em remeter cópia integral dos autos à Corregedoria da Corte e em publicar a presente decisão. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, como já vemos fazendo também há algum tempo, o Ministério Público opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva por parte desse Tribunal de Contas e, consequentemente, o arquivamento dos presentes processos. Com a palavra, conselheiro. Só uma correção, segundo minha assessoria, o processo 8716/2012, eu equivocadamente li como sendo /2016. Na verdade, é /2012. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. O relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovados. Interrompemos nesse momento a sessão. Senhora presidente, sem mais processos para o dia de hoje. Para registrar a presença dos alunos da Escola Estadual Professora Guiomar de Almeida Peixoto, mais uma turma
que compreende o projeto Fale Educação, acompanhados da professora Sandra Regina Cardoso Oliveira, são alunos do ensino médio e a escola funciona em tempo integral. Quero dizer aos alunos e também à professora Sandra que são todos muito bem-vindos ao Tribunal de Contas e é com grande satisfação que os recebemos de forma que estejamos a contribuir de alguma forma para a sua formação como cidadãos e cidadãs e que o tribunal estará sempre de portas abertas para recebê-los em qualquer momento que esses jovens, se a professora desejar nos visitar em outras oportunidades, e que gosto sempre de registrar que a alegria é toda nossa, é uma satisfação grande poder estar contribuindo de alguma forma para o crescimento e para a formação desses jovens estudantes. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela visita. Presidente, eu só queria dar uma palavrinha e dizer que hoje, por questões na verdade, a turma é bem maior do que essa, que eu tive conhecimento. Então, como a presidente já colocou que fica aberto para que você, a professora Sandra, possa efetivamente trazer, eu acho que seria importante, tendo outra data, que a gente possa, porque mais da metade da turma hoje, problema das chuvas, e eles não puderam comparecer. Então, a presidente já está abrindo essa porta, professora, para que possa, com certeza, os comentários que vão haver na escola, eles possam se entusiasmar e aí já está o convite feito pela presidente que venham, que o restante da turma possa vir. Se qualquer dificuldade, a gente retorna a falar com relação ao transporte, poderemos falar com o secretário de Educação para que ele possa mandar mais uma vez para a mesma escola, como escola, cada dia uma escola diferente, mas explicando o ocorrido, pode ser aí a gente possa conseguir, dependemos só é comunicar a presidência e nós vamos tomar as providências. Só queria fazer esse adendo porque realmente ficou bastante crianças adolescentes, né, sem poder estarem presentes hoje por causa do problema da chuva. É só isso, presidente. Retomando a sessão, pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar 25 processos, todos tratam de sancionamento em razão de não cumprimento do prazo estabelecido na instrução normativa número 002/2010, referente às remessas previstas no SICAP. Bem, o primeiro processo é o de número 11.972/2015, de origem do Fundo Municipal de Assistência Social de Olho d'Água Grande. A responsável dos autos é Micheline Barbosa da Silva e refere-se à segunda remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 3.764/2017, de origem do Fundo de Previdência do Servidor Público do município de Belém. Responsável é o senhor Cícero Feitosa da Silva, referente à sétima remessa do ano de 2014. Processo seguinte é o 6.144/2015, oriundo da Câmara Municipal de Quebrangulo, e o responsável é Elias Felino Tenório Cavalcante. Refere-se à quarta remessa do ano de 2014. O próximo processo é o 11.770/2015, do Fundo Municipal de Educação de Junqueiro. A responsável é Eldza Kesley Félix Barbosa. Refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 10.854/2015, do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Campo Alegre. A responsável é Jéssica Cleide da Costa. A remessa é a primeira remessa de 2015.
Processo 6.239/2015 da Prefeitura Municipal de Atalaia. O responsável é José Lopes de Albuquerque. Refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo TC número 11.758/2015 da Prefeitura Municipal de Teutônio Vilela. O responsável é Pedro Henrique de Jesus Pereira e refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 10.858/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande. A responsável é Monique Barbosa Lima da Silva e refere-se à primeira remessa de 2015. Processo 13.553/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre. A responsável é Tamires dos Santos e refere-se à terceira remessa do ano de 2015. Processo número 10.845/2015 da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. Aqui a responsável é Pauline de Fátima Pereira Albuquerque e refere-se à primeira remessa 2015. Processo 10.666/2014 do Instituto de Previdência Social do município de Pindoba. O responsável é Jailson da Silva Batista e refere-se à sétima remessa do exercício 2013. Processo 15.208/2014 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tanque d'Arca. A responsável é Maria José de Amorim Martins e refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 1842/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém. A responsável é Josefa Oliveira Monteiro e refere-se à segunda remessa 2014. Processo 1497/2015 do Fundo Municipal de Educação de Belém. A responsável é Benilda Duvanete Santos de Lima e refere-se à segunda remessa do ano 2014. Processo 11.981/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro. A responsável é Maria Silvana da Silva Pereira e refere-se à segunda remessa 2015. Processo 11.967/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre. A responsável é Tamires dos Santos e refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 10.883/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Teutônio Vilela. A responsável dos autos é Giselda Barbosa de Souza Lins e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 10.880/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás. A responsável é Claudenice Bezerra Borges e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 10.856/2015 do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre. A responsável dos autos é Maria Josineide Vasconcelos Granja e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 10.851/2015 da Câmara Municipal de Campo Grande. A responsável é Josefa Barbosa da Silva e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 10.862/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro. A responsável, Maria Silvana da Silva Pereira. E os autos referem-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 13.777/2014 da Prefeitura Municipal de Belém. O responsável, Clênio Damasceno Vilar, e refere-se à primeira remessa do ano 2014. Processo 11.977/2015 do Fundo Municipal de Educação de Teutônio Vilela. A responsável, Noêmia Maria Barroso Pereira, e refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 11.959/2015 do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre.
a responsável Maria Josineide Vasconcelos Granja, e refere-se à segunda remessa do ano 2015. E o último processo é o de número 15.230 de 2014 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Atalaia, e o responsável Antônio Francisco dos Santos Filho, e refere-se à segunda remessa do ano de 2014. Como já havia registrado, todos os processos remetem ao não envio no prazo regulamentar a esta Corte de Contas das remessas do SICAP, portanto, em desacordo com o disposto na Instrução Normativa número 002/2010. Os responsáveis dos autos foram devidamente notificados por meio de ofícios, conforme observado nos avisos de recebimento juntados aos respectivos autos, para que, em observância aos princípios da ampla defesa do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos ali descritos. Solicitado a se manifestar, o setor de protocolo dessa Corte de Contas certificou-se que não houve atuação de defesa. Portanto, os responsáveis daqueles autos, embora regularmente notificados, não se manifestaram como citados. Verificou-se que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas e, concluindo, senhora presidente, senhores conselheiros, eu voto no sentido de que este Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições, decida por aplicar a multa de 100 OPFAUs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da Lei 5.604 de 94, a nossa lei orgânica, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo assim o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. Cientificar os gestores do inteiro teor desta decisão para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito ser julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações dos Tribunais de Contas, o FUNCONTAS, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350 de 2003, e alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará na comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução, conforme disposto no artigo 31, inciso 2º da nossa lei orgânica e artigos 157 e 205 do Regimento Interno, e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201, caput do Regimento Interno dessa Corte de Contas. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, tendo em vista que em todos os processos ora relatados, os responsáveis sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual os mesmos não foram ao Ministério Público, nós nos manifestamos em sessão pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão, os processos. Senhora presidente, Com a palavra, conselheiro Fernando. só para fazer o registro, que nesse processo 6.239, que o sancionado é o ex-prefeito de Atalaia, ele a semana passada faleceu. Só para registrar na Corte de Contas, não sei qual é o procedimento com relação à notificação e ao sancionamento, né? Só registrar que ele, semana passada, ele faleceu. Ele, inclusive, ia ser primo de 2º grau da minha esposa. Por isso que eu tenho essa informação do falecimento dele. Em votação, conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, presidente. Aprovados. Senhora presidente, não tem mais processo para essa sessão. Encerrada a pauta desta sessão,
Passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Só lembrando